Oi, pessoal. Eu sou a Fana Lopes e a gente está aqui de volta. Eu e a Érica estamos aqui de volta com mais um FanaCast para vocês, trazendo aí assuntos contemporâneos, coisas do nosso dia a dia mesmo, para a gente conversar um pouco, né, Érica? Fazer um bate-papo aqui, para a gente trazer para você aquilo, as experiências, as nossas experiências, né? Porque de repente é algo que você esteja vivendo aí também e de alguma forma você pode aproveitar. Se identificar. Se identificar, isso mesmo. Então estamos aqui novamente, eu e Érica, e a gente hoje, Érica, a gente trouxe um tema para vocês. Que a gente vai falar sobre... Você já ouviu aquela expressão que fulano está carregando o mundo nas costas? Você já ouviu isso? Você deve ter ouvido muito já, né? Eu já ouvi e talvez eu viva muito isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Essa sobrecarga. Por que eu estou vivendo esse momento de tamanha sobrecarga, né? Alguma coisa está acontecendo de errado aí nesse meio do caminho, né? Tá, o microfone, pediu para eu arrumar aqui o microfone. Tá melhor assim? Ok? Tá bom? Beleza. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Para a gente evitar essa sobrecarga. Será que é possível eu evitar? Como que eu faço para deixar de carregar o mundo nas costas, né? Eu fiz isso até hoje, como é que eu vou fazer daqui para frente? Vamos ver, vamos conversar aqui. E a gente vai, no final, te dar umas direções, umas dicas para ver como que você pode fazer para se sentir mais leve, mais aliviado e caminhar de uma forma mais tranquila. Menos responsável sobre todo mundo, né? Exatamente. E eu queria até começar, Érica, trazendo aqui para vocês, porque eu estava meditando num texto... Oi? Eu esqueci de falar para vocês. E por que você está falando tão baixinho? Quem é você? Quem está aí? Se você não se inscreveu ainda no canal, você tem a oportunidade de fazer isso agora. A gente vai começar a conversar agora, mas você já pode aí apertar seu dedinho aí, se inscrever. E depois vai deixando aí o seu comentário pra gente, deixa aí o seu like, porque isso é muito importante para o canal. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Eu estava dizendo que eu estava meditando sobre um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 18. A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso. É um momento da vida de Moisés que ele estava vivendo ali, e eu achei interessante para trazer isso para os nossos dias de hoje. Moisés, a gente sabe que ele foi aquele grande libertador, né, do povo de Deus. Ele tirou o povo de Deus lá da escravidão do Egito. E aí, o que aconteceu? Ele estava conduzindo aquelas pessoas, depois que ele tirou essas pessoas do Egito, ele estava conduzindo essas pessoas na direção ali, rumo à terra prometida. Mas naquele percurso, naquela caminhada, muita coisa acontecia. E aí, as questões cotidianas deles, as questões que eles traziam para Moisés era o juiz daquelas questões. Então, era Moisés que dirimia ali todos aqueles problemas, resolvia tudo para eles. E aí, o que aconteceu? Moisés foi ficando muito cansado, muito desgastado com aquela situação, porque ele tinha que resolver tudo para todo mundo. E como está lá em Êxodo, capítulo 18, depois você pode conferir, Moisés começava a fazer isso de manhã e ia até o pôr do sol. E aí, o que aconteceu? Depois você lendo lá na história, você vai acompanhar direitinho. Um belo dia, o sogro de Moisés, o Jetro, foi visitar Moisés. E aí ele viu aquela situação e falou: Moisés, você não vai aguentar. É muito peso, é muita carga, você vai adoecer. E eu acho interessante, Érica, porque às vezes a gente vai fazendo alguma coisa, está fazendo alguma coisa na nossa vida, e como é importante, não é? Uma pessoa que chegar para a gente e abrir os nossos olhos para algo que de repente a gente não esteja enxergando. Porque a gente está acostumado a fazer desse jeito. Estou fazendo desse jeito mesmo já há tanto tempo, né? Deixa eu seguir assim. E aí, sempre deu certo, Sempre deu certo, né? Por que eu vou mudar isso agora? E, de repente, a gente não está enxergando. Então, por isso que é importante a gente estar rodeado, cercado por pessoas nas quais a gente confie, né? Que sejam pessoas confiáveis e pessoas que tenham realmente um conselho importante, de valor para nos dar. Porque, de repente, a gente está caminhando numa direção e dependendo do conselho que a gente receba dessa pessoa, a gente vai mudar a nossa rota.
E foi isso que aconteceu com Moisés. Quando Jétro, então, falou para ele, Moisés, você precisa mudar isso. Aí, mas o interessante também é que Jétro, ele deu ali as coordenadas para Moisés. Como é que ele faria para mudar aquela situação? Ele falou, Moisés, você vai precisar encontrar homens dignos, tementes a Deus, honestos, né, para poder serem juízes junto com você. Só que eles vão assumir causas menores, menos complexas, coisas mais simples. E se por um acaso alguma coisa que eles não consigam resolver, eles vão trazer até você. E isso permitiu então Moisés descansar, né, ter mais qualidade de vida, porque ele delegou tarefas. Delegar tarefas, você acha isso fácil, Érica? Você consegue? Nunca. Não é? Nunca. Às vezes eu estou no vídeo certo. Pois é. A gente tem a mania, né? Eu estou dizendo assim, você também, eu sei que tem, de tentar ali centralizar as coisas, não é? E, não, deixa que eu faço, do meu jeito é melhor, né? E a gente acaba assumindo as coisas dos outros, assumindo os papéis das outras pessoas, né? Exatamente isso. Eu estava até conversando, tô te cortando? Não, pode falar. Eu estava conversando coincidentemente com uma amiga minha, acho que foi ontem, né? Quinta-feira. E aí eu falando assim, como eu me sinto responsável pelas pessoas. E as pessoas, assim, elas não pediram nada para mim. Uhum. Simplesmente eu me coloco nesse lugar, aquilo passa a ser a minha obrigação e eu assumo aquilo como obrigação. Uhum. Então, isso é muito ruim. E, por outro lado, a gente gosta de servir, gosta de fazer, porque o nosso jeito é o melhor. No fundo, a gente tem essa certeza pensa, né? De que tudo que a gente faz é melhor. Com excelência. E, às vezes, a gente está errado, né? Com certeza. E impede o outro também de fazer. Pronto. É isso que eu ia até falar aqui agora. Porque, na verdade, quando eu assumo esse papel de protagonista em todas as cenas, em todo lugar por onde eu passo, eu tenho que ser a protagonista de tudo. Na verdade, eu estou trazendo dois problemas aí, Érica. Eu estou me sobrecarregando, porque eu estou assumindo papéis que não são meus, e eu estou impedindo o outro de crescer, como você falou, né? Por exemplo, em casa, uma mulher que assume tudo, assume o papel do marido, assume todos os papéis ali dos filhos, não deixa nada para ninguém fazer, ela está sempre fazendo tudo. É isso que vai acontecer. Assim, tá bom? Tá. Eu pensei que o microfone tivesse com problema aqui. Então, quando ela assume o papel do marido, o papel dos filhos, ela é a que ele faz tudo. Ela está se sobrecarregando e está impedindo, como a gente falou, o outro de crescer, de desenvolver as habilidades dele, né? E aí chega um ponto, Érica, que é aquilo que a gente estava até comentando hoje, né? Chega um ponto que a gente fica assim, ai meu Deus, a gente se coloca no papel de vítima, mas a culpa é de quem? Quem trouxe esse peso? Mas eu fico pensando assim também, e agora é uma consulta que eu faço para a analista que está aqui. Se a gente não faz... E se a gente faz porque a outra pessoa não está fazendo? E a gente está ocupando aquele espaço que ninguém está ocupando. Então, a gente, como é muito proativo, a gente vai ter que ocupar aquilo ali. Na verdade, o que eu entendo? Eu entendo assim, se isso está acontecendo, se você está indo à frente, porque o outro está deixando esse espaço vazio aí, o que a gente precisa fazer? Conversar. Chamar o feito à ordem, né? Como diz no mundo jurídico, chamar o feito à ordem, sentar e falar, epa, olha só, a partir de hoje, vamos mudar esse andamento aqui, eu vou fazer aqui, mas você faz aqui. Né? O seu papel vai ser esse, né? E o meu vai ser esse. Então, eu acho que essa conversa, esse diálogo, de repente, pode trazer bons resultados. Porque, de repente, a gente só reclama... o telefone aqui. De repente, a gente só reclama, mas a gente não faz nada para mudar. A gente se vitimiza, a gente se coloca na posição de vítima, né? Ai, porque esse mundo é tão cruel, porque eu estou esgotada, porque ninguém faz nada nessa casa, não é? Mas eu preciso fazer algo para mudar essa situação, esse cenário, né? Na verdade, estou aqui pensando, você deu o exemplo, né? Ninguém faz nada aqui nessa casa. É porque, na nossa visão, nada está sendo feito, mas na visão da pessoa,
Tipo, mas tá tudo tão tudo bom, ótimo, tá ótimo. tudo funcionando, né? Os nossos filhos estão bem, estão sendo criados, não tá faltando nada. Só que muitas vezes para nossa visão, tá faltando tudo e precisa ser feito. Aí a gente cria atividades, tarefas que muitas vezes não seriam necessárias. Exatamente. E traz peso desnecessário, né? Como a gente estava falando no vídeo do perfeccionismo, a gente traz peso não só para nós, mas a gente coloca ali um pezinho. A canga em todo mundo. Uma canga em todo mundo, né? Então, essa questão da gente se vitimizar, é importante a gente estar atento a isso. Será que eu estou sempre me colocando nessa posição de vítima? Será que eu estou culpando Deus por esse meu cansaço? Ai, Senhor, o Senhor não está vendo? Eu estou exausta, eu estou esgotada, né? E aí a gente volta a dizer aquela frase que eu amo essa frase. Deus não tem compromisso com os nossos excessos. Exatamente. Né? São as escolhas que eu faço. E aí eu volto a dizer também, parece repetitivo, mas é porque é verdade. A gente faz as nossas escolhas, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas quando vem as consequências dessas escolhas, a gente quer fugir delas. E não tem jeito, né, de fugir. A gente fica preso ali àquelas consequências de escolhas que a gente mesmo fez. Exatamente. Não é? Então, a gente tem que estar atento demais a essas questões. Voltando aqui um pouquinho na história lá de Moisés, eu achei muito interessante também dessa história, que está lá em Êxodo 18, quando Moisés, aquele grande líder, né, aquele grande libertador do povo de Deus ali do Egito, ele de repente ele ouve aquele conselho de Jetro, do sogro dele, e o que ele faz? Ele nem retruca. Então, eu estava revendo, né, essa história que eu falei agora, essa história de Moisés e Jetro, né? Eu achei interessante essa história da humildade dele, né, em acatar esse conselho do sogro dele. E isso é o papel de um líder, né? É saber ser humilde, saber reconhecer quando erra. E saber reconhecer quando não está fazendo a coisa como deveria estar fazendo. Sim. E foi isso que Moisés fez. Ele reconheceu e ele acatou. E aí, Érica, eu queria te perguntar, você já viveu alguma situação de estar debaixo de alguma liderança e essa liderança, de repente, começar a te boicotar, não aceitar as suas sugestões, por exemplo, não aceitar o seu jeito de trabalhar, de repente por insegurança mesmo, com medo de perder ali aquela posição de liderança, ou de você tomar o cargo dessa pessoa. Já aconteceu alguma coisa assim com você? Já, foi até recente. Eu estava no meu trabalho, né? E é uma pessoa que nem era chefe nem nada, mas é uma pessoa muito antiga lá no setor. E eu cheguei novata lá nesse setor e querendo produzir. Cheia de ânimo, animadíssima, né? Cheia de toda, né? Parecendo o burro do Shurek, perguntando, já chegou, cadê as coisas, cadê, me dá. E aí, essa moça, muito gentilmente, ela não me passava nada, mas ela era muito educada e tudo, e falava assim, olha, faz assim, vai fazendo isso aqui. E eram umas coisas, assim, umas tarefas, assim, tão medíocres, na minha opinião, né? Que eu falava, gente, como é que eu vou aqui me mostrar, né? E não é para conseguir nada, eu preciso produzir, sim, né? Tô ali recebendo um salário, eu quero fazer as coisas, quero produzir. E essa pessoa, sutilmente, assim, ela não me passava absolutamente nada. Um belo dia, essa pessoa saiu porque ela quis mesmo, e eu fiquei ali, eu era mais antiga. Ficou sendo a mais antiga. E não sabia fazer nada. Porque ela não te passou. Porque a pessoa não tinha me passado. E aí eu fui aprendendo devagarinho, do meu jeito, errando, fazendo do meu jeito. Depois entrou uma colega que também não sabia nada, mas nós duas fomos caminhando. E hoje a gente trabalha super bem, cada uma se identificou em alguma função e a gente consegue produzir. Então, assim, eu nem sei se essa pessoa que saiu, ela fazia por vaidade. Não me parecia mesmo. Parecia uma dificuldade que ela tinha. Mas isso me prejudicou absurdamente, né? Porque eu queria fazer alguma coisa e não conseguia, não sabia nem como me mexer ali, né? Não sabia o que fazer. Porque realmente o serviço não foi passado. Já aconteceu isso comigo uma vez também. E como você falou, é uma situação
tão difícil, mas tão difícil, porque você fica, como você falou, né, querendo produzir, querendo mostrar serviço, né, querendo fazer alguma coisa, fazer jus ao seu salário, né? Sim. E não tem condição. Então, é importante a gente até, por exemplo, depois você esteve na posição dela, você passou a ser a mais antiga. Aí é hora de você fazer diferente, Sim, né? Com quem está chegando novato. Então, de repente, é por isso, às vezes a gente passa umas situações assim, para a gente poder, quando chegar a nossa vez, a gente poder fazer diferente com o outro, né? Mas é engraçado, eu também tenho essa dificuldade, eu não sei se por dentro, se por trás disso tem algum excesso de vaidade, eu não sei te dizer. Mas eu estou passando exatamente por essa situação ao inverso. Uhum. Tem uma colega minha que chegou, a minha chefe colocou ela para trabalhar comigo, para fazer, basicamente, trabalhar no mesmo ramo ali, né, da comunicação. E aí ela fica assim, e às vezes eu me pego escutando dela assim, Érica, mas me passa tal coisa. Aí eu me lembro dessa outra colega, eu falo, gente, eu não passei de novo, aí eu peço desculpa, vou e passo. Uhum. Porque essa situação de você ficar ali refém de uma outra pessoa, né? Uhum. Do que ela determina, do que ela passa para você, das migalhas que ela te dá. É muito ruim. É tão bom a gente andar com as próprias pernas, né? Exatamente. Então eu tento não fazer igual. Mas é uma coisa da minha natureza mesmo, não delegar. Quando eu vejo, eu já fiz, já produzi, já entreguei. Pois é, porque é mais rápido, é mais prático tipo assim, é mais garantido. Olha, fulana, eu já estou aqui há mais tempo, eu faço mais rápido, entrego mais rapidinho. Eu já sei fazer, em vez de eu parar. Porque parar e ensinar dá um trabalho. Dá né? trabalho. Você está falando aí, eu estou me lembrando assim das vezes que eu fiz o dever de casa para Dani. Gente, porque eu não suportava ver. Ai, meu Deus, não. O passo é lento demais. Não, peraí, me dá essa tarefa aqui. Deixa eu fazer. Ela estava ali na 4ª série e eram umas coisas assim que eu me lembrava, né? Não, Dani, deixa que eu vou fazendo aqui, ó. Vou fazendo. E eu fazia o dever de casa da menina, porque eu não tinha paciência. Mas ela pelo menos ficava perto de você para ver a execução? Nem sempre. Tá ótimo. Então a gente tá vendo aqui a questão da liderança, né? Como é importante uma liderança que saiba se posicionar, né, diante de situações assim, saber reconhecer erros, né, saber reconhecer que pode sim, eu sou o líder, mas pode sim ter alguém que venha com uma ideia genial para me apresentar, né, que vá ali otimizar o tempo do trabalho, que vá trazer uma novidade ali para o ambiente de trabalho. Porque na verdade, quando um ganha, todo ganham mundo ganha também. Não né? é? Ninguém toma. Eu não acredito nisso, que alguém tome o lugar de alguém naturalmente falando, né? Porque existem trapaças, né? Sim. E tudo. Mas assim, eu acho que todo mundo tem o seu lugar ao sol. Com certeza. Em todas os ramos, né? Segmentos. Qualquer segmento. Você não vai perder o seu brilho porque uma outra pessoa está brilhando. Então, assim, e quando um conquista uma vitória, todo mundo conquista junto. Isso em casa também, né? Sim. Você está ali arrumando uma coisa, está o outro também fazendo outra coisa, porque você delegou, você soube, né? No caso da gente, né? Nós somos mulheres, normalmente a gente faz mais as atividades de casa, né? Então, se você delega para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, a coisa pode até não ficar excelente como você gostaria, mas ela vai ser concluída. Pois é, e isso aí é uma coisa muito interessante. O que tem por trás desse pois é? Tem muita coisa por trás desse. Eu acho que você não concordou muito com o que eu falei. Não, você fez um... Pois é. Mas não dá para delegar. Ai, meu Deus, é tão difícil. Porque senão não vai ficar bom. Porque, na verdade, tem uma frase que diz assim, né? Onde todos trabalham, o serviço não é pesado para ninguém. Se na sua casa tem alguém sobrecarregado, com certeza tem alguém deixando de cumprir o seu papel. Se no seu trabalho tem alguém sobrecarregado demais, pode ter certeza que tem alguém ali, né, rateando ali no serviço, não está cumprindo o seu papel. Porque onde todos trabalham, o serviço não é pesado para ninguém. E aí, nessa questão, você falou assim, do pessoal de casa, né? Vamos trazer aqui para a nossa casa. Aguenta, Ricardo. Agora é com você. Porque a gente estava até falando na semana passada sobre no vídeo, né, do perfeccionismo, sobre fazer as coisas do nosso jeito, né?
por que o nosso jeito é o melhor? Alguém te disse que o nosso jeito... Quem falou que o nosso jeito é o melhor? Nossa. É como eu tô falando. De repente, a gente precisa abrir as portas para alguém te mostrar um jeito diferente de fazer aquilo, não é? Dar abertura para alguém te mostrar ali uma novidade, né? Uma forma de fazer que seja mais eficaz de repente, mas a gente não consegue. Quando a gente vê, quando a gente percebe, a gente já está tomando a frente e usurpando o papel das outras pessoas, né? Sim. Como você falou, em casa é um trabalho em equipe, né? A gente vai ver ali o resultado acontecendo, mesmo que não seja da forma e do jeito que a gente gostaria que fosse, do nosso jeito, a coisa vai acontecer, o resultado vai aparecer, né? Então, falando da questão dos papéis, cada um em casa tem um papel diferente do outro, né? Cada um assume ali um papel. E quando eu estou usurpando o papel do meu marido, por exemplo, eu estou me sobrecarregando e ele, com certeza, está deixando de aprender algumas coisas que, de repente, lá no futuro, isso possa ser imprescindível para ele. Ele possa precisar dessas habilidades que ele não desenvolveu lá atrás. E eu acho... Porque eu não deixei. E eu acho também que, assim... Quando eu tenho um papel na minha casa, no meu trabalho, eu sou mais feliz. Eu me sinto útil. Parte daquilo. Verdade. Né? Então, assim, se as pessoas me deixam fazer o que eu preciso fazer, o que eu tenho condições de fazer, eu me sinto pertencendo àquilo ali, àquele ambiente, àquelas pessoas. Uma vez eu escutei de um psicólogo falando que a gente tem que criar os nossos filhos. É isso mesmo. Desde pequenininho, 2 anos, 3 anos, se der já para ele lavar uma louça, pega aquela tapoé de prárdigo, né? Bota para lavar. Ai, mas vai cair sabão no chão. Vai ter que cair um sabãozinho no chão. Você vai perder um tempinho que você podia estar fazendo outra coisa. E quando eles querem fazer bolo? Meu Deus! A Érica me fez lembrar, porque a gente tem a Dani em casa, né? Sim. Ah, mas a Dani não lava a louça como eu lavo a louça. Então, não vou deixar a louça para a Dani. Não, a Dani não lava a louça, ponto. Verdade. Mas porque a culpa é dela? Mas a culpa não é. A culpa não é dela. Eu assumi o papel porque, da olha, Dani. a Fana não deixa. Eu falo, Fana, deixa, porque ela vai precisar ter essa oportunidade. E eu ainda complemento, que os jovens não querem participar, aqui, né? As indiretas agora. Eu também quero dar mais indiretas. Mas eu complemento os jovens que não querem participar. Se aqui em casa você pensa que é um hotel, você é a camareira. É isso que eu falo. Não, e é assim mesmo. E eu acho que a coisa precisa ser feita. Precisa. Ah, mas a Dani já tem 23 anos, né? Vai fazer agora. Nunca é tarde. Ela não está morando na sua casa. Nunca é tarde. E ela vai se sentir melhor. Com certeza. É o que você falou, a questão do pertencimento. Gente, eu moro nessa casa, né? Eu sou útil. Eu preciso ser útil para essa casa. Né? E assim... A princípio, né, num primeiro momento, sim, ela pode se sentir, não quero fazer, porque é ruim, realmente, lavar uma louça não é a coisa mais legal do mundo. E é sempre a frase que eu ouço, ai mãe, depois, hoje não, daqui a pouco. Hoje não, você sabe que eu tô exausta hoje. Não, e engraçado, assim, o negócio de louça realmente ela não é muito boa. Não. Mas... Às vezes eu chego lá na sua casa e ela tá com a trouxinha de roupa, lavando a roupa. Ela põe. Então, assim, eu falei, Dani, o que é isso? Não, tô lavando a minha roupa. Então, ela tem a roupa dela, isso ela faz pela mesmo. qual ela é responsável. Sim, e se ela não lavar, vai ficar suja. E aí, eu vi ela andando pra lá e pra cá. Não, tia Érica, tá tudo bem, tudo beleza? Ligando a máquina e super bem. Ela tava achando aquilo pesado. Ela gosta, inclusive. De jeito nenhum. Se tem uma coisa que ela gosta de fazer é lavar roupa. Então, né? Então, quando ela assumiu o papel dela de lavar a de roupa lavadeira dela, eu achei isso ótimo. Porque quando eu lavava a roupa dela, ela vinha e reclamava. Ai, mãe, isso você colocou junto... Porque eu deixava... Confesso Filho de agora. peixe. Não, eu confesso. Que eu deixava, por exemplo, ela colocava uma roupa branca e saía uma roupa rosa. Eu misturava tudo, né? A perfeccionista. Não, eu colocava tudo de uma dela, vez. Né? Só a brusinha branca, gente. Aí ela começou a reclamar. Eu falei, bom, então tá na hora
de você assumir o seu papel, de lavar as suas roupas do jeito que você gosta, separando tudo direitinho, então, tudo deixa bonitinho. eu te perguntar, qual é a diferença da roupa para a louça? Pois é, eu não sei. É que assim que você quer essa perfeição, o que é? Não, eu não consigo. Não dá para ter um copo com uma digital? Qual é o problema com um copo com digital? Não, porque na verdade, a questão da louça é uma coisa impressionante, Érica. Ela não vai. Ela não vai, ela simplesmente não vai. Eu deixo, o Ricardo já falou pra mim, Fana, faz uma experiência. Deixa lá. E se acabar os copos limpos, o que ela vai fazer? Toma na xícara. Na mão. No pires. Porque não lava. E aí, eu fico olhando aquela situação ali, eu não dou conta. Quando eu vejo, eu já lavei, eu não quero esperar mesmo, porque no tempo dela, pra mim, não tá bom. Entende? Não, então, eu fico nessa rindo questão assim, da louça, realmente, eu não consegui assim, ainda. Mas um dia eu já perguntei pra você e você falou assim, Érica, eu sei que eu posso fazer tudo isso, que eu posso ensiná-la a lavar ou deixá-la lavar do jeito que ela puder, né, lavar, mas eu também moro aqui, a casa é minha. Sim. E eu me sinto bem quando tá tudo lavado. Então eu fiquei até pensando assim, eu falei, você tem toda a razão, porque, gente, a gente vai viver para ensinar os outros também. Não, eu vou ter que viver. Posso ter um prazer de ter uma louça lavada. Não é? Eu vou ter que entrar naquela cozinha, assim, toda vezes. Exatamente, achando tudo sujo e, eu vou esperar o tempo da Dani. Vou esperar, exatamente. Não Daqui dá, a 3 dias ela entra nessa cozinha. Então, quando eu vejo, eu já peguei, gente, eu já lavei. Realmente. Então, essa questão da louça é uma questão, assim, que a gente ainda não entrou nesse acordo, né? Sim, a roupa mas você vai já tá bem, melhorando bastante. O quarto dela, ela já se vira, ela mesma Mas você já consegue abrir a porta e entrar? Já. Tá ela bom. tá amadurecendo. Tá ótimo. Então, essa questão dos papéis, né? É uma questão muito importante. E quando a gente está usurpando, como eu falei, né, o papel do outro, a gente está trazendo sobrecarga para nós, como eu falei. E está tirando do outro a possibilidade de aprender. E um filho, Fana, deixa eu te falar. Ele pode ser um ótimo funcionário. Não é, Érica? Fana, quando eu percebi que o Murilo já tinha tamanho para pegar um copo com água para mim. Que beleza. Eu falei, valeu a pena, Deus. Valeu a pena esse filho. Valeu a e pena eu sei esse que menino. muito mais coisas ele pode fazer lá em casa. Pois é. E por mim. Aquele menino, né? Érica, é um potencial, viu? Super potencial. Vai então, te ajudar assim, muito já ainda. tá jogando as coisas no lixo. Olha que beleza. Entendeu? Ele já pega o cortando pratinho, grama. leva. Eu vi outro dia ele com a maquininha lá cortando foi grama. só pra filmagem. Mas é importante. Mas eu já queria que ele estivesse cortando realmente todo o lote, né? Toda a grama do lote. É meu objetivo. Vai chegar esse dia. Porque, assim, o prazer que dá você, assim, não ter que levantar, não ter que aluir uma palha dentro de casa. Porque você fala, eu tenho um filho. Eu fiz um filho para isso, entendeu? Aí, tá vendo? Não, gente, tô exagerando, Brincando. que daqui a pouco vai vir, né? Esse trabalho infantil. Não é bem assim, mas eu acho sim que a gente tem que ensinar os filhos. São os papéis, né? É a questão que você mesma colocou, né? Ele precisa se sentir pertencente ali àquele lugar, útil ali, né? Ele tem o valor dele ali. Não, eu produzo aqui também. Para ele saber, né? que ele tem o eu valor recebo dele. aqui comida, minha mãe me dá de tudo, mas eu dou um retorno também. Exatamente. É um retorno, aparentemente, nesse primeiro momento, um retorno pequeno. Pode até parecer pequeno, mas para ele é o que ele pode oferecer no momento. É como você falou, é lavar ali um sapatinho, né? Fingir que está ali cortando a grama. Na cabecinha dele, ele está produzindo, ele está fazendo alguma coisa de útil ali pro lar, para aquela equipe ali, digamos e assim. Não gosto de faladeira. Tem coisas assim que começam pequenininhas, são as raposinhas, né? Você fala, ai, que bonitinho, ele me pedindo a coisa. Mamãe, pega pra mim, mamãe. Porque eles são fofos. São fofos, Érica. Uma gracinha, são. tudo. Aí teve um dia, o Murilo já tava velho, já tinha 4 anos. Oh. Aí eu peguei e falei, eu vi, sabe a cena assim? Eu olhei a cena de fora. Uhum. Ele falou assim, mamãe, acabou. Eu tava atrás dele, só levantou assim, acabou. Aí eu falei, opa! O quê? Aí o alien saiu de dentro de mim. Eu falei, o quê? Esse menino com 4 anos já tá entregando. Mas eu falei, filho, deixa eu só te falar uma coisa. Eu sou sua mãe, eu não sou sua empregada. O dia até que você me pagar um dinheiro, quem sabe eu possa buscar pra você, né? Pelo din-din, a mamãe aqui pode fazer alguma coisa. Mas, gente, me deu uma raiva de ver aquela cena desse porque, menino na verdade,
foi despertada ali naquele momento para algo que poderia, no futuro, se transformar numa situação perigosa. Incontrolável. Né? Incontrolável. E, assim, é muito mais fácil você ensinar uma criança do que você ensinar um adolescente, ensinar um jovem. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Né, para que esse menino não pense que eu sou empregada dele. Ele está confundindo os papéis. Né? E agora ele está diferente, ele já faz as coisinhas dele, né? Ele já sabe, ele já até fala para as pessoas, a mamãe não é minha empregada. Olha, fala, graças a Deus, ele já sabe, já meu entendeu, Deus, Érica, já entendeu. Então, assim, agora é continuar. Sim. Porque se eu deixar... a Bíblia fala, né? Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, né? E mesmo quando ele for velho, ele jamais se desviará dele. E Deus está falando ali, na palavra, né? Não só as questões cotidianas, está falando das questões espirituais, né? Sim. São orientações, princípios espirituais, bíblicos, né? E questões também cotidianas, do ensino mesmo cotidiano, né? Que você precisa passar para o seu filho. Então é isso aí, ele está no caminho, né? E eu quero deixar aqui claro que eu sirvo o meu filho, sim. Quando ele me pede alguma coisa, eu faço. Mas eu acho que todos têm que se servir e ser servidos. Todos têm que ser servidos, né? Então, assim, eu acho que hora eu faço para você, hora você faz para mim. E assim não fica pesado para ninguém. Né? Exatamente. E uma coisa interessante também, enquanto a gente falava aqui, eu fui me lembrando, né? Nessa questão dos papéis, quando eu assumo o papel do outro, eu não deixo o outro aprender, como eu já falei aqui. E isso é uma coisa tão importante, porque nós não somos eternos e nós não somos insubstituíveis. Então, e quando a gente faltar? Né? E quando a gente faltar, o que essas criaturas vão fazer? Vão comemorar. Ô, Glória! Tá com Deus, vamos fazer agora do nosso jeito, galera! Isso, minha mãe. Então é exatamente isso. Eu preciso deixar essas pessoas crescerem numa casa, por exemplo, dentro da nossa casa. Preciso deixar cada um crescer dentro do seu papel, para que se um dia eu vier a faltar, ou o marido vier a faltar, cada um saiba ali como se virar. Tem um exemplo que eu queria trazer é um exemplo real, né? É uma situação que realmente aconteceu. Uma amiga muito querida, ela não está mais conosco, né? Ela já partiu para o Senhor. E era uma pessoa muito ativa. No trabalho, ela era uma pessoa super ativa. E ela sempre controlava tudo. Ela que dava as coordenadas em todas as coisas, em todas as situações ali. Em casa, a mesma coisa. Ela comandava tudo. Ela fazia tudo para os filhos e para o marido. Enfim, era aquela pessoa que realmente ela controlava a situação. E um dia, ela veio a faltar. E aí, o meu coração ficou doído, porque eu pensei, gente, como é que esse marido, com esses 2 filhos, como é que ele vai seguir em frente agora, ela né? veio a faltar porque ela faleceu. Sim, ela faleceu, Eu não deixei claro, ela né? está faltando todos os dias, nossa, misericórdia. Não, mas aqui se você veio a faltar, se separaram, foi embora, né? Pode ser até no caso de uma separação também, mas nesse caso, mas quando vai embora, a gente pelo menos liga. Como é que liga essa máquina aqui? Agora, quando realmente a pessoa vai para a glória, aí não tem jeito. Não, ela faleceu realmente, e aí eu fiquei incomodada, assim, me doeu o coração ver aquela família, assim, desmantelada, né? Assim, sem a mãe ali. E eu pensando exatamente nesse marido e nesses 2 filhos. Como é que eles vão se virar agora, né? E aí foi difícil no início para eles, né? Não só pela falta que ela fazia e ainda faz ali naquele lar, né? Naquela família. Mas também, assim, não só pela saudade também e por tudo que ela fazia. E aí o tempo foi passando, as coisas foram se ajustando. E olha, eu vou te dizer uma coisa, a vida seguiu. E tudo está funcionando. E tudo está funcionando. Pode ser que não esteja funcionando do jeito que ela sempre fez funcionar, mas a coisa está acontecendo. Né? O caminho deles seguiu, eles estão seguindo a vida, né? Seguiram em frente. Então, é importante a gente repensar essa questão dos papéis quando a gente começa a assumir tudo de todo mundo em casa, porque se um dia a gente vier a faltar, né,
essas pessoas elas têm que estar preparadas para enfrentar aquele desafio ali, né? Sem ela, né? Eu também passei por isso, uma pessoa que estava no meu trabalho, nesse mesmo trabalho, e era uma senhora que ela conhecia todo o local onde eu trabalho, todo o órgão, né, aquele setor que eu estou ali, conhecia as pessoas, conhecia os clientes, né, não são clientes, mas são usuários lá, né, do plano, e a gente pensou, quando ela se aposentou, a gente pensou, agora lascou. E nada lascou, entendeu? As pessoas se viraram de outro jeito, lá no nosso ambiente de trabalho, nós nos viramos do jeito que dá, e aos pouquinhos a gente vai aprendendo o que ela sabia de cós salteado, né? Sim. Conhecia todo mundo, conhecia os processos, conhecia tudo, e a gente está indo. Seguindo em frente, né? E bem também, de um outro jeito, mas com outra cara, mas as coisas estão funcionando perfeitamente. É por isso que é interessante mesmo a gente parar e repensar mesmo isso, né? Gente, eu não sou insubstituível, né? Eu quero que as coisas funcionem, eu quero que aconteçam, ainda que não seja do meu jeito. A Maura, a nossa irmã, Maura, beijo pra você, viu? Ela tem uma frase que eu acho tão interessante, que ela falava assim para mim. Porque a gente, às vezes, conversando sobre essa questão, mas não fez do meu jeito. A Maura falava assim, aquele jeito dela, né? Fana, o negócio é o seguinte. Foi feita a tarefa? Foi. Então tica ela. Não foi do seu jeito? Não foi do meu jeito. Minha filha, o que é melhor? Você retocar ou você ter que fazer tudo? E eu parei e pensei, falei, gente, é melhor só retocar, não é? Eu vou ter mais tempo livre para mim. A questão, por exemplo, da faxineira, que a gente estava comentando naquele vídeo, né? A faxineira vai e faz do jeito dela, e aí depois meu Deus, não foi do meu jeito. Mas eu tô ali só retocando, só colocando coisas no lugar, né? Reclamando, mas tá ali, só retocando. Melhor do que ter que fazer tudo. Entende? Então, isso, zero, né? Essa questão do jeito de fazer, deixa fazer do jeito que a pessoa puder fazer. Deixa fazer do jeito dela, né? Aquilo vai estar sendo feito e você vai ter mais tempo livre, né? Você não vai ter que fazer a tarefa toda. Você vai ter mais tempo livre, mais qualidade de vida, né? Sábia Maura. Sábia Maura. E aí entra então a questão das escolhas, né? Que a gente precisa fazer. Todos os dias a gente faz escolhas na nossa vida, né? Então, com relação a essa questão da sobrecarga, de como é que a gente está levando a nossa vida no nosso cotidiano, no trabalho, em casa, né? Então, que escolhas eu preciso fazer? Eu posso escolher centralizar e me sobrecarregar, ou a segunda opção, eu posso descentralizar, delegar e descansar. Então, a escolha vai ser sempre minha. Né? Eu não posso depois colocar essa sobrecarga, esse cansaço, essa exaustão na conta de ninguém. E agora uma outra pergunta para a analista. E quando a gente não sabe descansar? A gente não acha aquilo bonito? Você sabe que lá em casa... A gente não acha. A gente foi criado assim, não né? Não é ritmo, porque a gente né? não acha certo. A gente... Parando para pensar, todos nós temos que descansar. Sim. Temos que ter o nosso lazer. Eu ia até falar mesmo aqui. Mas a gente não sabe como fazer isso e constrange. O Jefferson, ele quando foi lá para casa, ele falava assim, Érica, eu fico constrangido quando eu tiro um cochilo de tarde, porque você me fuzila com o olhar. Eu falei, fuzilo mesmo. Dormir de tarde. Aí eu falei, gente, o que a gente foi criado assim, né? O que eu tô fazendo com esse menino, gente? Deixa ele dormir. E aí, o contrário também, ele fala assim, Érica, dorme um pouco, para de fazer as coisas, depois você faz. Eu falo, como assim depois? Que dormir? Então eu fico constrangida de dormir. Então aí eu te pergunto, Fana Lopes, o que fazer nesse caso? Que a gente não consegue descansar. Não conseguimos. Neste caso, né, nós passamos por isso porque a gente viveu isso. Na nossa
criação mesmo. Nós fomos criadas assim. Ricardo tá ali falando que na família dele, eles dormiam bastante, né? Parecendo lagarto de laranjeira, uns em cima dos outros, tropeçava nas caixas, tudo bagunçado, mas eles estavam tranquilos dormindo. Porque inclusive na família do Ricardo, por exemplo, existia essa cultura de dormir depois do almoço pelo menos 20 minutos. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, meu bando de gente preguiçosa. Eu ficava assustada justamente porque eu vim de uma outra cultura em que não se podia dormir. Não se pode ainda. Deixa a mamãe ligar e saber que você está dormindo de tarde. Meu Deus. Então, neste caso, Érica, eu acredito, né, que é o exercício mesmo. É a gente realmente começar a se exercitar, fazer um exercício diferente. Peraí, não tem mal nenhum nisso. Você olhar por exemplo, eu olhar para o Ricardo e ver que ele tinha esse hábito de dormir ali depois do almoço. Você tirou esse hábito dele? Só para saber. Um pouco, também por conta do horário do trabalho dele. Não dá para ele dormir depois do almoço, que é o horário que ele está no trabalho. Coitado, né? Que pena. Não foi a Fana, foi o seu trabalho. Mas eu acho que... Ele dorme lá, ele dá um jeito de dormir lá. Meu Deus, não. Mas então é isso, eu acho assim, é você passar a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? É fazer aquela metanoia que eu sempre gosto de dizer, né? É você ver, meu Deus, não tem problema nenhum nisso. E, aliás, o próprio Solon, meu irmão, ele tem uma frase também que é muito interessante. Ele fala assim, você está cansado? Eu tenho uma receita para você. Descansa. Simples assim. Mãe, tá me filmando? Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Eu já tenho 47 anos, me deixa dormir de tarde, tá? Não fala assim, eu sou vagabundo, preguiçosa, vai trabalhar. Entendeu? Por favor, mãe, releva. Deixa eu sair com os meus amigos para dar uma relaxada, tá? Eu fico com muito peso aqui na minha consciência. Quando eu vejo, eu só imagino minha mãe me olhando com aquele olhar assim. Você está dormindo. Posso contar a história da gaveta? Da gaveta, não. Essa não. Essa está proibida, não. Posso contar? Não. Poxa. Essa não vai poder. Essa tá censurada. Não posso falar que é uma outra pessoa? Não. Um amigo de um amigo. Um amigo de um amigo? Não, essa tá censurada, pelo menos por enquanto. Tá bom, tá. Então, na questão do descanso, é a gente passar a enxergar isso como uma coisa não só natural, mas como uma coisa necessária. Sabe? Demais, Faz Fana. parte, assim, da sua qualidade de vida. Isso vai refletir na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde espiritual. Então, isso é importante. Então, quando eu começo a enxergar isso de uma outra forma, aí eu acho que a coisa vai funcionando. Talvez você não consiga, num primeiro momento, ai meu Deus, vou deitar aqui e vou descansar. Talvez não seja assim. Nem é meu objetivo, mas não. assim, você vai conseguindo relaxar mais. Você vai conseguindo soltar essa carga, né? Essa bagagem, né? Na verdade, deixando a caminhada mais leve. Eu tô aqui falando, mas eu falo assim, brincando, é tudo com muita leveza e com muito respeito aos nossos pais. Sim. Porque se existem duas pessoas a quem eu sou grata, eu também. São os nossos pais, porque eles nos ensinaram o valor do trabalho. É verdade. Como é digno o trabalho, seja que trabalho for, você trabalhe, né? E então, assim, eu fico brincando, assim, a mamãe sempre foi tão encorajadora, né? Ela sempre foi tão forte, ela trabalhou muito. Até hoje, nossa mãe tem 82... Vai fazer 81 neste ano. Não, Fana. Jura? 81. Enfim, nossa, vai me matar. Então, vai fazer 80. Fez, gente. Perdão, fez. Verdade, fez. E o nosso pai 81. Vai fazer 83 em agosto. Isso, exatamente. E os dois são exemplos de trabalho, né? Então, de garra, assim, né, tudo Érica? o que eles passaram para nós foi com a melhor das intenções, foi para eles criarem filhos, homens e mulheres, né? Que conseguissem se virar na vida. Que conseguissem se virar. Que conseguissem conquistar, né? Guerreiros mesmo. Guerreiros como eles, né? Exatamente. De que a Fana é portadora de cana, não tem resistência.
Quando eu vejo o Ricardo ali, meio mole, patinando ali com as coisas, e eu, vamos lá, Ricardo, bora, e a gente apalpa toda a obra, né? Aí ele fala, Fana, você era cortadora de cana. Eu não. E o que eu falo, assim, né, o que eu fico brincando, assim, é porque a gente realmente tem que aprender que o trabalho é muito bom, sim, mas a gente precisa do descanso, sim, para continuar trabalhando e produzindo. E Deus mostrou isso pra gente, né? Ele fez todas as coisas, né? E depois descansou. E descansou. Ele quis deixar esse recado para nós, né? Então é isso, assim, eu procuro ter esse equilíbrio, não consigo ainda, não estou aqui falando, olha, seja assim, mas porque é maravilhoso. Mas passo a passo. Eu sei, né? que eu preciso ter esse momento, né? Você precisa ter esse momento também. E eu já entendi isso também. Delegar as coisas, porque a vida ela vai seguindo e vai seguindo mais leve. Pronto, exatamente. Né? Então, olha, a gente tem que aprender a delegar tarefas, né? Porque a nossa carga, ela vai ser dividida com o outro, e com o outro, e com o outro, e aquilo todos, né, vão caminhar sem tanto peso. Sem tanto peso. Então, delegar tarefas é uma coisa importantíssima para a gente poder tirar o mundo das nossas costas, né? Então, assim, sempre que a gente... Ai, não, isso aqui está doendo demais. Outro dia eu estava falando com uma pessoa. Nossa, isso aqui em você está sempre doendo? Está sempre pesado? É esse peso, né? De carregar todas as coisas, a responsabilidade, como você falou, assumir a responsabilidade por todo mundo, por todas as situações. E não há necessidade disso, né? Cada um ali, do seu jeito, vai cumprindo o seu papel, né? A sua missão. Sim. Então, eu queria falar aqui também com você, estava até comentando com você sobre um texto que eu li na internet de um rapaz chamado Ricardo Meloni. E eu até já gravei um vídeo aqui no canal sobre esse texto dele, que eu achei muito interessante. Ele fala assim: você tem valor ou você é apenas útil? Aí ele falou que é tão interessante a gente parar para pensar nisso, porque ele fala, assim, filosoficamente falando, ele diz que útil é aquilo que não tem valor em si mesmo. Eu até anotei aqui, ó, útil é aquilo que não tem valor em si mesmo. Aí ele dá o exemplo de um carro, por exemplo. O carro, ele serve para levar a gente para tudo enquanto é lugar, leva para aqui, leva para acolá, né? Então, essa é a função desse carro. Quando ele não puder mais cumprir esse papel, essa função de nos levar, de nos transportar para todos os lugares, o que acontece com ele? Ele perde a utilidade, ele vai para o ferro velho, não presta mais, né? Perdeu o valor, né? Porque o valor dele estava na utilidade. E aí a gente para e se pergunta, né? Será que eu tenho valor ou eu só sou útil? Né? Será que as pessoas com as quais eu convivo, elas estão perto de mim só por aquilo que eu posso oferecer o tempo todo, fazer por elas o tempo todo, ou é pelo meu valor? Então, é importante a gente parar também para pensar, porque quando a gente se torna, esse faz tudo, esse 1001 utilidades, vocês já viram, não sei se é da época de vocês ou se isso ainda existe, você já viu aquele canivete suíço? Já. Alguém trouxe uma vez isso do exterior para mim ou para o meu pai, eu me lembro. Eu achei aquilo tão fantástico, eu falei, meu Deus, se você anda com esse canivete suíço, você... precisa de MacGyver. MacGyver. Exatamente. Eu me sentia assim, o próprio MacGyver, né? Precisa de um cortador de unha, pá. Precisa de uma faca, pá. Uma lixa de unha, pá. Abridor de lado. Ele ia se abrindo, o abridor de lado. Ele ia se abrindo. E assim, era aquele multiuso mesmo, né? Então, se você estava com o canivete suíço, você estava assim, guarnecido, né? Para todas as situações. Até hoje, gente. Isso é muito bom. Até hoje, né? Então, assim, quando a gente se transforma nesse canivete suíço, né? Naquele que faz tudo o tempo todo para todo mundo, está sempre disponível, você acaba se sobrecarregando, como a gente falou, e você acaba também deixando... como é que eu ia falar? Fugiu aqui agora a palavra. Fugiu aqui agora. Você acaba... Oh, meu Deus... Passa pra frente. Passa tá parecendo pra frente. Eu, gente. Ai, Nemo. gente. Procurando Tava Nemo. aqui, ó. Adore. Pronto, me lembrei. Tá vendo? É só me dar um tempo e não me pressionar que eu vou lembrar. Você acaba deixando as suas necessidades legítimas de lado para atender
as demandas e as urgências dos outros. É interessante a gente parar para pensar nisso, né? Sim. As minhas necessidades legítimas, elas vão ficando em segundo plano, para eu poder atender as necessidades, as urgências, as demandas de todo mundo à minha volta. Exatamente. Né? O Ricardo está dizendo que não, que com ele não é assim. Não. Então, já estamos caminhando aqui para o final. Então, a gente precisa, como você falou, Érica, parar para descansar. Isso é necessário. O que você gosta de fazer? O que te dá prazer? Estou perguntando, fazendo uma pergunta. Coisas assim simples do dia a dia. Ficar em casa, deitar no sofá e não fazer nada. Pronto, não fazer nada, uma forma ficar de descansar. Assim. Uma vez eu falei para uma pessoa, ela ficou me olhando, como assim? Eu falei, eu tenho vontade de ficar em casa, largar o celular para lá e ficar sem fazer nada, pensando. Pronto. Ou então ficar cuidando do jardim. É a sua sem nada forma me aborrecendo. de descansar. É, né? a minha forma de descansar. Então, cada um tem que descobrir. Ricardo está ali falando que o hobby dele, ninguém sabe, é andar de moto. Né, essa é a forma que ele encontrou. E é uma indireta, ele te dá indiretas o tempo inteiro, o tempo né? todo, o tempo inteiro ali fazendo sinais. Deixa ele andar de moto mais vezes. Vou deixar ele andar de moto mais vezes. Então, assim, cada um precisa se descobrir. O que me faz descansar? Eu quero estar deitada, olhando o celular, olhando para o nada. Eu gosto de ler. Para eu descansar, eu sou muito musical. Ai, filho, para com esse Ninguém sabe que ela é musical. Ela anda com um radinho de pilha, que é esse celular dela. A caixa de som, ela foi feita assim, para você aumentar o volume um pouco. Ela deixa no máximo essa bênção. E aí, eu tô, às vezes, na casa dela fazendo meu teletrabalho. Gente, eu só vejo a musiquinha, parecendo mosca. Lá, sabe mosca, quando vai se aproximando? Aquela mosquinha, ela andando com um radinho de pilha para lá e para cá. Pelo amor de Deus. Sou completamente musical. Então, tudo que eu vou fazer é debaixo de música, né? É ouvindo uma música. Então, isso me descansa. Nós também, né? Acaba que pra gente eu ponho todo também. mundo para ouvir também. Então, coloco a playlist ali e fico ouvindo o dia todo. Porque isso me relaxa. Eu tô ali, trabalhando em casa, fazendo faxina, cuidando da casa, mas, ao mesmo tempo, eu tô fazendo algo que me dá descanso, que me dá prazer, que é ouvir minhas músicas. Então, assim, e mesmo quando eu não estou trabalhando, o que mais que me descansa? Eu paro para ler um livro. Eu amo ler. Então, é uma coisa que me dá prazer, que me descansa. Então, eu preciso, para poder encontrar esse momento de descanso, eu preciso fazer o quê? Delegar. Delegar tarefas. Dividir o peso com as pessoas que estão à minha volta, cumprindo ali os seus papéis, porque elas precisam cumprir os papéis delas para que eu possa cumprir só o meu. Eu não preciso ser, como eu falei, o protagonista de todas as cenas em todo o tempo, em todos os lugares, né? Eu posso ser coadjuvante de vez em quando, ou estar fora de cena, né? Eu posso estar fora de cena em algumas situações, eu posso ser o coadjuvante em algumas cenas. Isso é importante, isso traz descanso, isso dá qualidade de vida. É verdade. Dos papais? Ah, sim. Mas a gente deixou isso bem claro, né? Com relação aos filhos, a gente falou que a gente precisa colocar para os filhos, mesmo que ainda pequenininhos... Você estava dormindo nessa essa hora? responsabilidade. Eu acho que escutei você assim, dormiu. uns bocejos. Eu acho que você está dormindo nesses fanacasts, tá? Eu sei. Então... vai para a rua, vai ser demitido. Outra coisa que a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria falar também, que é uma questão que a gente não pode deixar de falar, que é a questão dos nossos limites. Cada um de nós tem um limite. É o que o Ricardo estava falando aqui. Olha, eu tenho o meu limite, Fana. Se você consegue fazer esse monte de coisas aí e depois ainda tá aí elétrica, eu não. Eu vou ali baixando a bola porque eu me canso. Então, cada um tem o seu limite. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, que ele é bem elucidativo, né? Uma máquina de lavar. Né, aquela máquina fantástica que você me deu. Eu dei. Uma máquina de lavar, por exemplo, lá de casa, ela tem capacidade para 12 quilos. Então, se eu sei que a capacidade dela são 12 quilos, se eu coloco mais roupa do que ela pode suportar, um peso maior do que ela pode suportar, o que vai acontecer com ela? Ela vai pifar, ela vai parar, né? Ou não lava a roupa direito. Ou não lava a roupa direito. Então, assim...
a gente precisa entender que com a nossa vida é a mesma coisa. Nós temos um limite que quando a gente coloca peso demais, sobrecarga demais, a gente é como uma máquina, né? A engrenagem ela pode parar, ela pode pifar. Então a gente tem que estar atento também. Porque eu vou fazendo as coisas, saio arrastando esse monte de peso e ali comprometendo a minha saúde física, a minha saúde mental, a minha saúde espiritual, né? Então eu tenho que parar e pensar, peraí, está comprometendo a minha saúde? Então é hora de eu delegar, de eu dividir, de eu repartir esse peso. Então, lembrar dessa máquina de lavar. Da mesma forma que a máquina de lavar tem esse limite, nós também temos. E a gente precisa respeitar não só os nossos limites, mas o limite de cada um que está com a gente ali. Exatamente, né? Exatamente. Tem que pensar nas pessoas que estão à nossa volta, porque ninguém é obrigado a ter o nosso ritmo. Fazer, né? Você falou, eu estou só endossando mesmo, porque nós não somos os únicos, né, a habitar o planeta. Então, a gente tem pessoas, a gente tem que conviver. E a gente não é uma equipe, então da mesma forma. Eu tô falando para mim. Então assim, quando a gente se vê em casa, por exemplo, como uma equipe, opa, peraí, eu não quero que o outro esteja com a saúde comprometida também. Então, eu vou aqui, a gente vai fazendo o que pode para essa equipe funcionar de forma saudável. Exatamente, né? Saudável. Isso. E agora eu quero ser Jetro na sua vida, né? Sim. Para dizer que você não precisa ter todas as respostas para todas as coisas o tempo todo. Você não é um super-homem. Você não precisa saber fazer tudo o tempo todo. Você não precisa assumir esses papéis, o papel de todo mundo, na sua casa, no seu trabalho. Você não é um super-homem, não é uma super-mulher, né? A gente precisa entender que nós somos humanos e que a gente pode sim errar, que a gente às vezes vai falhar, que a gente pode sentir cansaço, Érica, que a gente pode sentir medo. Então, nós somos humanos, então a gente precisa entender que nós temos esses limites, a gente precisa respeitar para que a gente consiga completar a nossa carreira, né? Então, seguir em frente. Então, para encerrar aqui, eu queria dizer para você o seguinte, se você não for 100%, não se preocupe. Ninguém é. Nossa. Então, não deixe que as pessoas te queiram por perto só pelo que você pode fazer por elas, só pela sua utilidade. E aí, como a gente sempre fala, né? A gente falou aqui da sobrecarga, de carregar o mundo nas costas. E no transcorrer aqui eu ia falar do culto, você acredita? Não deixa de ser às vezes, né? No transcorrer aqui do nosso bate-papo, a gente já foi deixando isso claro, né? Porque eu gosto sempre assim, eu trago a questão, mas eu gosto de trazer também as soluções. O que a gente pode fazer para parar de agir dessa forma? Então, que soluções a gente teria? Eu anotei algumas coisas aqui para deixar para vocês. Olha só, é porque eu não vou me lembrar de tudo, por isso que eu queria me lembrar e eu vou ler. Você quer deixar de carregar o mundo nas costas? Então, como a gente falou, estabeleça limites, coloque cercas. A gente está tão... já falei isso aqui algumas vezes também, a gente é tão experiente em colocar cerca na nossa casa, nos nossos bens materiais, né? Aliás, na nossa casa, colocar seguro. A gente sabe tão bem proteger os nossos bens materiais e a gente não sabe proteger as nossas emoções, os nossos limites. Então, quem é que vai colocar cerca? Somos nós. Então, até aqui eu posso ir, até aqui essa pessoa pode vir, daqui para cá não, daqui para lá não. Então, Exatamente. Estabelecer limites é uma das formas que a gente pode encontrar de diminuir essa sobrecarga, esse peso. Aprenda a delegar tarefas, que é o que a gente falou aqui o tempo todo. Assuma só aquilo que você consegue e pode fazer. Nada mais que isso. Não duvide da capacidade das pessoas. Olha que importante, Exatamente. Né? Ah, mas esse aqui não vai saber fazer, não. Deixa que eu faço, porque ele não vai saber fazer. Não duvide, ele pode vir com uma ideia tão extraordinária e pode te surpreender. Deixa essas pessoas te surpreenderem. Você precisa abrir espaço para essas pessoas te surpreenderem, fazerem o que elas sabem fazer, o que elas podem fazer, mas de uma forma diferente, talvez, e bem melhor, quem sabe.
Não assuma o papel de protagonista em todas as cenas da sua vida e pare para descansar. O mundo não vai acabar, Érica, se você der uma pausa, se você sair de cena um pouquinho para descansar. E deixando aqui para o final, você não é insubstituível. Ainda que você não esteja em cena ou no papel de protagonista, saiba de uma coisa. Vou repetir. Ainda que você não esteja em cena ou não esteja no papel de protagonista, sabe o que vai acontecer? O espetáculo vai continuar. Vai continuar. A vida vai seguir. Então, eu queria deixar isso aqui, ser Jetro agora na sua vida e deixar essa palavra mesmo para você, né? Aprender a dividir realmente, dividir essa carga, né? Porque o espetáculo, de uma forma ou de outra, quando você não estiver em cena, ele vai continuar. E lembrando de uma palavra que está lá em, eu acho que é Eclesiastes 7:17, depois você confere aí, que diz que, por que você está apressando a sua morte? Deixa eu ver se é essa mesma aqui. Eu acho que é Eclesiastes. Depois você confere aí para mim se é Eclesiastes 7:17. Perdão, tá aqui. Eclesiastes 7:17. Essa é uma palavra que eu quero deixar para a gente encerrar. Diz assim: por que você está apressando o dia da sua partida? Então, faça melhores escolhas. Escolha diferente, escolha dividir, escolha andar junto com alguém, dividir tarefas, delegar tarefas, né, para que você realmente possa viver de uma forma mais leve, para que você tenha tempo para descansar e fazer aquilo que você gosta de fazer, que é o seu momento de escape ali, né? E o descanso, ele não é uma pausa. O descanso faz parte do processo. Recarregar baterias. A vida está acontecendo no descanso, ele é necessário. Se permite. Sim. Eu achei interessante isso e realmente o que a Érica está falando. O descanso faz parte do processo. Sim, muito interessante isso, E essa passagem que você leu, ela é séria. Pessoas que só trabalham e não se permitem descansar e ter momentos de lazer. Até aquele momento após o almoço para descansar, elas estão apressando o dia da morte delas, como está bem escrito na palavra de Deus. Exatamente. Verdade. Então, que a gente tenha sabedoria para fazer essas nossas escolhas, né? Como a gente falou aqui o tempo todo, né? Aprender a andar junto, né? E é isso aí. Eu quero agradecer primeiro. Não vou agradecer a Érica, não, que a Érica já é a Érica já faz parte. Você não vai agradecer, não? Não vou mais te agradecer. Gente, olha que eu trouxe. Olha, gente, olha o que eu trouxe para ela hoje. Meu pagamento. Desse não, jeito. Pra cá. Engordando quantos quilos? Dela, ó. Quantos quilos eu vou ganhar comendo essas 4 balinhas? Pelo amor de Deus. Já trouxe o pagamento da Érica e eu quero te agradecer. O Ricardo tá mandando você olhar pra lá. Perdão, eu sempre Ele fica doido, já tá sem cabelo já, Fana. Pelo amor de Deus, preserva os que sobraram. Não, então olha pra lá. Vou olhar pra lá. Gente, eu quero agradecer pela sua companhia. Agradecer por ter ficado aqui com a gente nesse bate-papo, né? E quero te pedir também, como a gente sempre fala, se você puder deixar sugestões nos comentários, né? De As temas. pessoas estão te ouvindo? Ai, perdão, aqui, né? Deixar sugestões de temas aí nos seus comentários, para que a gente possa trazer aqui para o nosso bate-papo, eu e a Érica, né? Sim. Então, faça isso, curta aí o vídeo. E se você gostou e quer compartilhar com alguém, também faça isso. Se inscreva no canal, tá bom? Para que a gente esteja aqui juntinho de novo, ó, na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Obrigada, gente, pela sua companhia. Um super beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.